terça-feira. Estamos aqui inaugurando nosso podcast com o apresentado Coronel Assis, né, nosso deputado federal. E viemos agradecer primeiramente a Deus, né, Coronel? Depois a nosso brilhante Sérgio, que está nos auxiliando nesse programa. E gostaríamos de saber, Coronel, quem é o Coronel Assis? Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui no BV News, falando com você, Benedito, falando com o Sérgio também e com toda a nossa audiência, né? Na verdade, o Coronel Assis, ele é um menino pobre das ruas do Jardim Glória, ali na Várzea Grande, né? Que é o filho mais velho de uma família de 4 irmãos e que desde cedo trabalha, né? Já sabe a dureza da vida. Eu, aos meus 7 anos de idade, eu vendia refresquinho na rua, vendia cocada que a minha mãe fazia, vendia bolo de fubá, né? E aos 14 anos de idade eu tive a minha carteira assinada pela primeira vez numa oficina de mecânica de bombas injetoras. Depois trabalhei numa retífica de motores e movido aí por um desafio de querer aí talvez, né, crescer na vida um pouco mais e de passar no vestibular, né, que foi acho que foi um dos grandes marcos aí na minha vida aí. De todos, né, Eu estudei, parei de trabalhar, peguei o dinheiro que eu tinha guardado no banco para comprar um carro, que era o sonho de todo jovem de 17 anos, né? E passei no vestibular para o CFO, que é o curso de formação de oficiais, lá na UFMT, e fui para a Academia de Polícia Militar do Estado do Mato Grosso no ano de 1995, onde permaneci lá até o momento em que eu deixei o comando geral da Polícia Militar para ser candidato a deputado federal na chapa lá do União Brasil na eleição passada. Mas o senhor já tinha sonhos em político? Já tinha o segmento de O que te levou a você falar assim, ó, hoje eu vou ser candidato a... Na verdade é assim, pessoal, eu nunca tive aspiração nenhuma, né, a ser político, a batalhar por o voto. Eu acho que a minha vida sempre foi, depois que eu entrei na Polícia Militar, eu acho que eu me encontrei profissionalmente, né? Eu sou um soldado nato, sou um militar convicto, né? Vocacionado ao serviço de ser militar, de ser policial, gosto de combater, né? De estar ali na frente, ali junto com os colegas. Eu acho que também, né? Fui do BOP, né? E isso me forjou, mas eu nunca pensei em ser, vamos dizer assim, um candidato ou político. Na verdade, isso aconteceu através de um convite, né? No governador na época, que era o Mauro Mendes, que fez um convite para mim e eu resolvi aceitar esse desafio, né? Eu pensei lá atrás, falei, cara, nós já combatemos aí com arma, né, com revólver, com pistola, com submetralhadora, com fuzil. Acho que agora talvez seja a hora de tentar combater, talvez aí com a caneta, né, lutar aí contra esse sistema podre que hoje está no Brasil aí, que destruiu o sistema de justiça criminal, e muitas vezes a gente vê os colegas policiais também sofrendo injustiças aí e precisam de um representante em Brasília, né? Assim como os municípios também, minha cidade, que é a Várzea Grande, a Baixada Cuiabana, precisava de um representante lá que pudesse representá-las à altura lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e isso tudo foram motivos que foram se somando ali para poder lançar o nome, né, a uma pretensa candidatura lá atrás, né? E é uma coisa que é difícil, né? Todo mundo sabe disso. E a população agradece, né? Agradece a decisão do senhor, entendeu? E quantos votos você teve nessa... Eu tive Foi primeiro mandato. Primeiro mandato, primeira eleição, nunca tinha sido candidato nem para presidente do Grêmio Acadêmico da Academia, nem a síndico de prédio, né? Eu tive 48 mil votos, né? Então, assim... Uma boa parte aqui do Cuiabá. Na verdade, Cuiabá e Várzea Grande eu saí com 26 mil votos da Baixada Cuiabana, né? E o restante no interior do estado. Quando você viu o seu nome lá já eleito, qual foi a sua sensação naquela vez para ser a primeira candidatura sua e você bater essa quantidade de votos? Assim, como é que né? você sentiu? Eu me senti muito feliz no primeiro momento e muito preocupado no segundo momento, logo em seguida, né? Porque você teria ali aproximadamente aí quase 50 mil mato-grossenses para representar na Câmara dos Deputados, né? Então, assim, sempre eu digo, pessoal, toda vez que a gente vai votar, toda vez que a gente vai buscar uma relatoria, toda vez que a gente vai defender um projeto, a gente tem que pensar nesses 50 mil mato-grossenses que entregaram um voto de confiança. Porque eu falo pro pessoal, o mandato não é meu, o mandato é dessa turma aí, desses mato-grossenses que confiaram, esses amigos que falaram assim, não, cara, quero que você vá lá e nos represente. Então é isso, eu acho que no primeiro momento você fica feliz, né, de ter vencido
uma etapa como essa, eu falo pro pessoal que nem o curso de operações especiais, o curso do BOPE, é tão pesado quanto uma eleição aí, né? Pesadíssima. E depois fica a responsabilidade. A segurança sempre foi a sua principal bandeira. Na avaliação do senhor, do desafio de Mato Grosso, o combate à facção criminosa. É um grande desafio, né, Dito? Eu acho assim que, na verdade, o Brasil, ele passa por esse desafio de maneira assim muito, muito própria, né? Nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 50 anos, né? E se eu voltar lá, 53. Na época que eu trabalhava na Retíficação Motor, ali na Curva da Morte, ali na Várzea Grande ali, e fizer um 360, né? E da minha vida naquele momento, eu não tinha percepção do avanço da criminalidade, da violência criminal e das facções criminosas em nosso país, né? Como hoje você tem, né? Hoje, infelizmente, você tem determinados estados como o Rio de Janeiro que você tem territórios dominados, né? Onde existe ali um domínio físico do território, com barricadas, né? Com certeiras, com homens armados de fuzil guardando esse território, lutando para roubar o território de outras pessoas, né? E assim, isso traz um prejuízo à soberania brasileira, né? Em outros estados do país, nós temos aí, por exemplo, o domínio territorial velado, né? Eu vi uma determinada autoridade falando, aqui não tem território dominado. Realmente, fisicamente não, mas veladamente tem. Senão nós não teríamos aí o CV estampado nos muros das casas, nós não teríamos, por exemplo, meu amigo, esse tal do Disciplina, esse tal do Voz, que estão atuando aí nas periferias e nos bairros da cidade, e vou mais além, viu? Eles, né, através da coação, da violência, da ameaça, né, eles promovem os tal dos salves, né, onde eles estão ali determinando o seu próprio regramento jurídico, meu amigo. Então, assim, hoje não é um privilégio do estado de Mato Grosso ter ação das facções criminosas, de maneira alguma. Hoje, o Brasil todo está refém dessa turma. São 88 facções já devidamente catalogadas, né, e atuantes no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e atuando até mesmo nos garimpos agora, né, que nós temos aí os garimpos que estão sendo dominados pelo tráfico de drogas, né, pelas facções criminosas. Nós temos aí extração ilegal de madeira, entre outros crimes, né? Então, o tráfico de drogas e o tráfico de armas, né, é só um ramo da atividade ilegal que essa turma desenvolve. E é bem colocado, né, as palavras, né? Você quer passar uma pergunta? Em Santa Catarina, prega-se que um estado que não tem facção. Eles falam, né? Falam também que lá é um dos estados mais seguros. O que você acha disso? Eu acredito que sim. Santa Catarina é um dos estados mais seguros do mundo. Agora, dizer que não tem a ação da facção criminosa, eu acho que assim, eu acho que é muito pouco provável que isso não aconteça, né? Talvez, né, seja de forma um tanto mais velada do que em outros estados, mas eu tenho convicção que a ação existe, porque eles são um estado que também fazem fronteira com outro país, né? Fazem divisa ali, né? E ali é uma rota, né, de tráfico de drogas, de contrabando, e é natural que o crime organizado ele caminhe e transite por esses estados, né? Então, assim, falar que não existe, eu acho que é uma beira de uma ingenuidade, né? Eu acho assim que é igual nós dizermos que o crime organizado está na política, o crime organizado está dentro do Estado, o crime organizado tem poder de corromper, né, o Estado brasileiro. Lógico que tem. É uma ingenuidade nós imaginarmos que não, com o poderio econômico que essa turma tem, eles movimentam bilhões de dólares, né, a cada ano, né? E isso, né, para vocês terem uma ideia, acontece debaixo da barba do Estado brasileiro, né? E vai você, ou eu, ou o Benedito aqui, lançar algo errado no nosso imposto de renda. Nós vamos tudo responder pro leão, sim, ou pagar uma bela de uma multa, né, meu amigo? Então, assim, eu acho que o Estado brasileiro, ele precisa, né, mudar o foco, ele precisa ter isso como uma prioridade, mas infelizmente a gente não teve, né? Nós temos um governo que está acabando aí, né? 4 anos de gestão, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública nada fez, né? Nada fez. Você tem um projeto, né? Sim, vários projetos. Você tem um projeto que eu estava observando ali, que é a maioridade
16 anos. Exato, eu sou o relator da PEC da redução da maioridade penal. Isso na CCJ. Esse tema, só para vocês terem uma ideia, ele estava enterrado há aproximadamente uns 20 anos na casa. Né? Ele já tramitou na Câmara dos Deputados, ele passou nas duas votações, né, dos 2 turnos que uma PEC precisa, que é um projeto de emenda à Constituição. Ele foi para o Senado da República, mas lá no Senado da República, infelizmente, por decurso de prazo, ele acabou sendo arquivado sem a possibilidade do desarquivamento. Né? Porque quando passa de uma legislatura para outra legislatura, qualquer parlamentar, sendo da Casa Alta, que é o Senado, ou nosso aqui, da Câmara dos Deputados, dentro da casa, que se tiver uma matéria arquivada de uma legislatura para outra, você faz um documento, pede o desarquivamento dela e ela volta a tramitar. Né? E isso não ocorreu lá no Senado da República. Então se perdeu todo aquele trabalho de votação que teve lá e da aprovação da redução para 16 anos, lá atrás. E aí, em razão disso, isso sendo uma das minhas promessas de campanha, lá atrás na minha campanha, quando eu fui candidato, eu comecei a pesquisar e descobri que tínhamos essa PEC lá que estava na CCJ. Fiz uma grande gestão, uma grande articulação política ali, porque não é fácil, né? Nós somos 513 deputados, nós somos uma bancada de 8, São Paulo tem 70, 50, Santa Catarina tem um monte, e essa relatoria estava com a deputada Caroline Detoni, que é de Santa Catarina. E aí a gente fez uma articulação com ela e tal, e ela estava entrando num período gestacional. Ela falou, não, vou passar para você, coronel, porque com você eu sei que o trem vai andar. E aí passou para mim, eu fiz toda essa articulação, nós conseguimos colocar em pauta, passamos aí quase 2 anos lutando aí com a esquerda brasileira, que fazia todas as manobras de procrastinação, de travamento, de obstrução, sendo elas regimentais ou não, né? Mas nós conseguimos vencer isso, colocamos para votar, né? Conseguimos votar, ganhamos de lavada deles lá dentro da CCJ e agora ela foi para uma comissão especial, da comissão especial ela vai para o plenário. Então é só uma questão de tempo regimental agora para a gente poder votar no plenário da Câmara e isso descer novamente para o Senado da República. Temos voto para ganhar, coronel? Temos voto para ganhar hoje. O projeto de lei, só para a gente encerrar aqui esse assunto, ele se resume, né, a punir esse jovem de 16 ou 17 anos, como se adulto fosse, né, em 3 situações distintas: crimes hediondos, homicídio e lesão corporal seguida de morte. Lógico que ele, né, partindo do princípio da proteção que lhe é assegurada aos 16, aos 18 anos, até aos 18 anos, no caso, até ele completar a maioridade, ele não vai ficar preso com os maiores, tampouco misturado com aqueles outros menores que não cometeram esses 3 tipos de crime aqui. Ele ficará numa ala, num setor, num raio, separado daqueles jovens e separado daquele criminoso adulto também, cumprindo a sua pena como se adulto fosse. Sim, bem colocado. Coronel, os ouvintes estão mandando umas perguntas aqui. Quais os projetos aprovados em andamento durante o seu mandato o senhor considera o mais importante para a população mato-grossense? Eu acho assim, que todos são muito importantes, né, Denê? Todos são importantes. Esse da maioridade penal, eu acho que é o mais latente na cabeça de todo mundo, né, Sérgio? Porque as últimas pesquisas que foram feitas dão conta de cada 10 brasileiros, 9 são a favor da redução da maioridade penal. Eu acho que talvez por conta do sentimento de se buscar a justiça, né? Eu fico pensando, uma família que teve uma jovem que foi violentada e morta, né, por 2 pessoas. Uma tem 19 anos e a outra tem 17 anos. Essa de 19 anos, o sentimento da família é, quero que apodreça na cadeia, que pague sua dívida com a sociedade, porque ele violentou e ele matou nossa ente querida, né? Quanto passar para o sentimento em relação ao cara de 17, ele fala, não, esse aqui eu quero só que ele cumpra uma medida socioeducativa de no máximo 3 anos, que ele saia de lá como se nada tivesse acontecido. Isso tudo normal. Isso não é verdade. Eles querem da mesma forma que esse seja punido e que esse também seja punido da mesma forma, né? Então, acho que esse tema é um dos temas que está mais latente, mas temos projetos importantíssimos, né? Nós somos do estado produtor, né? O Mato Grosso hoje, né, ele tem um perfil de produção. Então nós temos propriedades rurais pequenas, médias, grandes, que são, né, o verdadeiro celeiro do Brasil e do mundo. E eu tenho um projeto de lei que ele obriga, né, os nossos
movimentos sociais, leia-se nas entrelinhas aqui, MST, a ter personalidade jurídica. O que é isso? Né? É ele ter ali um CNPJ, ele ter um endereço. Vocês sabiam que o MST, por exemplo, ele atua há mais de 40 anos no Estado brasileiro e eles não têm CNPJ? Hoje, por exemplo, se o sindicato, né, o sindicato dos comunicadores aqui da Baixada Cuiabana, a gente vai fazer uma greve aqui, fazer uma greve, vamos lá, e a justiça declara a nossa greve ilegal e manda a gente manter aí, sei lá, voltar a trabalhar ou manter 30% do serviço. O juiz vai poder multar o nosso sindicato dos comunicadores, porque o sindicato tem CNPJ, tem endereço, tem razão social, tem estatuto. MST não tem nada disso, meu amigo. Eles agem aí, ó, numa clandestinidade lascada. E eu vou mais além, vou mostrar para vocês aqui o pior dos absurdos. O governo passa dinheiro para esses caras. Só o governo Lula passou mais de 700 milhões de reais para o MST. De que forma? Ah, nós vamos pegar aqui uma ONG aqui do Benedito Vital aqui e vamos passar o dinheiro para ele repassar para os caras. Isso não tem clareza, não tem, vamos dizer assim, lisura, não tem vamos dizer, uma idoneidade, não tem nem como eu que sou fiscal do dinheiro público fiscalizar isso. Cadê a transparência? Né? Então, a partir do momento que o MST tiver um CNPJ, né, e esse CNPJ for ativo e nós soubermos onde fica o MST, até para eles receberem o dinheiro e prestar conta desse dinheiro, ficaria melhor, né? E eu pergunto para você acha que a esquerda aqui é isso aí? Não, meu amigo, não quer não. E outros projetos, né? Eu acho que eu fui o deputado que mais apresentei projetos que vão de encontro aí à defesa da mulher vítima de violência, né? Meu último projeto que foi aprovado agora, já foi para o Senado, é um projeto muito bacana. Sobre esse projeto, vou falar um pouco a respeito do homem quando ele quer praticar o feminicídio. Tem vários projetos rigorosos, né, para manter ele preso. Já vi até tornozeleira rosa, alguma coisa assim. Mas eu conversando com algumas vítimas, né, falando a respeito do feminicídio, o cara, quando ele vai praticar esse ato, ele não pensa na cadeia. Ele não pensa em, eu vou ficar preso, vou ter não sei o que, pena de morte. Na hora que ele comete esse atrocidade, esse feminicídio, ele faz já justamente porque ele quer morrer também. Entendi. E tem alguma lei, algum projeto assim que seja mais rigoroso a respeito para manter esses caras aí fora da vista dessas mulheres, para proteção, alguma coisa assim? Olha, assim, eu tenho uma teoria, cara. Se me permitam aqui, a gente conversando aqui, eu acho que isso aqui é um bate-papo e é importante também falar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Né? Eu tenho uma teoria quanto a isso, sabia? Hoje o Brasil ele é campeão de feminicídio, né? O Mato Grosso também tem uma taxa altíssima, aí, é um dos piores estados aí no controle desse índice de criminalidade. Mas eu penso o seguinte, cara, nós temos 3 marcos legais de proteção da mulher. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma baita de uma legislação que já está aí há um tempão. Temos a tipificação do feminicídio, que tem país como a Argentina aqui que não existe a tipificação. Lá é homicídio e homicídio, né? E temos também agora o pacote antifeminicídio. Cara, e tem lei pra caramba já, entendeu? Mesmo assim ainda tá esse índice grande, né? Gigantesco, né? Absurdo. O que fazer? O que está falhando? Eu acho assim que o que está falhando é a aplicação dessa lei, né? Então, assim, a quem cabe a aplicação dessa lei? Né? Ao Poder Judiciário, né? A quem cabe fazer com que o Poder Judiciário possa aplicar essa lei? Ao Poder Executivo, né? E assim, se nós, né, até digo do Poder Legislativo também, não tivermos aí uma conjunção de esforços para combater isso, vai ficar só na conversa fiada. Eu penso que é o seguinte, ó, o cara que vai matar uma mulher, como você falou, ele não vai acordar de manhã cedo e falar, vou ali matar minha mulher e vou matar ela aqui. Não, isso é um processo. Né? Ele começa com uma discussão, ele começa com um desentendimento, aí daí a pouco ele começa a ameaçar, ela vai lá, faz um boletim de ocorrência, não dá nada, aí ele ameaça de novo, ela faz outro boletim de ocorrência, não dá nada, aí ele vai, dá um soco, um empurrão nela, dá uma agressão, ela vai lá, faz um boletim de ocorrência, faz um exame de corpo de delito, demora pra burro para sair para tal da medida protetiva de urgência. Isso, né, vai fazendo com que o cara alimente o sentimento de impunidade e chegue ao ponto que você falou,
né? Eu não estou preocupado com nada, eu vou lá e vou matar. Duvido se na segunda ameaça que ele desse aqui, né? O juiz desse uma canetada e mandasse ele ficar preso lá, fosse preso em flagrante, mandasse ele ficar preso na cadeia lá, sem direito à audiência de custódia, por exemplo, porque agora eu tenho um projeto de lei que o cara que é reincidente, né, em crime contra a mulher, ele não tem direito à audiência de custódia, ele vai atrás de outro remédio jurídico aí, habeas corpus, sei lá, né, livramento condicional, não sei, mas ele vai ter que ir atrás de outro remédio jurídico, não da porta giratória que é a audiência de custódia, a porta giratória de bandido, né? E se tivesse isso, né, e se nós tivéssemos através do executivo, né, mas não tem vaga para deixar o cara preso. Houve caso já do cara que agrediu a mulher pela quarta vez e o juiz mandou ele ficar preso lá, não tem vaga no presídio, bota a tornozeleira e sai, o cara rompe a tornozeleira, vai lá e mata a mulher, entendeu? Então assim, se o executivo não criar pelo menos aí por umas cidades maiores aí, de lá 20, 30, 40, 200 vagas para esses caras ficar preso, meu irmão, eu duvido, né? Eu duvido, posso estar muito enganado, mas o cara que ameaça, o cara que começa nesse processo, antes de chegar lá no feminicídio, ficar preso 2 meses, 3 meses, isso tem também um valor disciplinador e educativo em quem está vendo aqui. Eu falo, rapaz, o cara ameaçou 2 vezes a mulher, ficou preso lá mais de 4 meses, eu vou fazer isso? Não vou, rapaz, cadeia braba. Entendeu? Então hoje não acontece isso. A educação. A impunidade. Entra. Claro. Isso também. Vem de Isso vem família, de família, de berço, né? Mas nós já estamos falando lá da parte da ameaça para cá. Agora, lógico, aqui para trás aqui também é responsabilidade da família, é responsabilidade talvez aqui, né, do poder, né, executivo, de promover isso através das escolas, né, das pessoas serem mais tolerantes. O homem, ele não pode ser, ele tem que ser o protetor da família, ele tem que ser o provedor da família, ele não pode querer impor o que ele pensa através da força. Nós somos mais fortes do que as mulheres, é geneticamente provado em termos de força física, né? Às vezes tem mulheres que são muito mais fortes que a gente na parte intelectual, na parte, né, de resiliência, mas é isso, eu acho que é um conjunto de esforços, mas da parte da justiça criminal, da parte do sistema de justiça criminal brasileiro, tinha que ser mais rigoroso mesmo. Eu lembro que esse dia atrás eu estava lendo um artigo do cara falando que nos Estados Unidos, lá no pouco, o cara vai pra cadeia. Tipo, por exemplo, o cara é reincidente em estar em alta velocidade, ultrapassar o limite de velocidade em determinadas rodovias. 4 meses de cadeia, meu amigo. Ou seja, eu sou rigoroso no pouco para poder o cara não chegar num crime maior. Né? Então o cara fala assim, pô, se eu correr aqui, passar no sinal vermelho 2, 3 vezes, eu vou pra cadeia, eu vou fazer outra coisa? Vou nada, cara, não vai. E aquela história, né? Por que você não coloca o dedo na tomada? Porque dá choque. Que dá choque, é verdade. Coronel, muitos eleitores cobram resultados concretos dos parlamentares. Qual foi a maior conquista do seu mandato e qual ainda é uma meta que o senhor pretende alcançar? Então, Dito, eu penso assim, cara, que os eleitores, eles são divididos em vários perfis e várias proporções, né? Eu penso que tem uma proporção de eleitores, Sérgio, que eles pensam assim, cara, o que você trouxe para minha cidade? Né? Porque a gente tem as emendas parlamentares e tal. Por exemplo, aqui em Cuiabá mesmo. Aqui em Cuiabá a gente já trouxe aí mais de 10 milhões de reais em recursos. Né? Só para causa autista, aqui em Cuiabá, eu já tenho 4 milhões de reais meus pagos, né? Para casa do autista, que é a esposa do Abílio, a primeira-dama Samanta Iris, né? Tá capitaneando junto à Prefeitura de Cuiabá, lá onde era o Nilo Povos, um baita projeto que vai atender não só as crianças neurodivergentes, mas também as mães delas. Vocês sabiam que existe um grande índice, né, de separação depois que se descobre que a criança é autista, que a mãe tem que ficar dando... Geralmente, não estou falando que é regra, mas uma grande maioria dos maridos abandonam as mulheres e elas acabam ali dentro daquele sentimento de abandono e ter que cuidar dessa criança e quem cuida dessa senhora, né? Então, o projeto deles é muito bom, é muito bacana de se ver, né? Na Várzea Grande mesmo, eu já coloquei quase mais ou menos uns 40 milhões de reais, né, em infraestrutura, saúde, maquinário, um monte de investimentos lá que foram colocados lá, cultura, né? E outros municípios também que a gente coloca. E tem outra fatia de eleitor que pensa assim, tá, eu te elegi lá, que lei que você fez, né? Aí você tem que estar sempre falando dessa legislação que a gente fez. Essa mesmo que eu aprovei agora recente, ela modifica a questão e estabelece critérios objetivos para que o juiz
dê para a pessoa a questão do exame de sanidade mental. O que é isso? O cara vai lá, mata a mulher, ou então vai lá, espanca a mulher, e aí depois fala que estava ouvindo vozes, tá ouvindo vozes, sou doido, pega um laudo lá do médico, apresenta para o juiz, em vez de mandar ele para a cadeia, manda ele para o tratamento psiquiátrico, ou seja, é muito frágil essa legislação. Por quê? Porque essa legislação é de 1941, então nós reformulamos ela, fizemos para que ela seja assistida pela perícia oficial do Estado, que seja um negócio extremamente criterioso. Aí, com todo esse documento, o juiz vai falar, não, esse cara tem problema, esse cara não tem problema para cadeia, seu vagabundo, seu covarde, você vai para cadeia, né? Então, assim, é uma lei bacana, tá aprovada, já está no Senado, tem uma legislação que é de minha autoria também, que tipifica aquele crime de novo cangaço, não sei se vocês lembram do novo cangaço, nós fizemos uma tipificação chamada domínio de cidades, que são aqueles criminosos que vão lá, dominam a cidade, explodem banco, roubam banco e tal, enfim, né? São duas legislações bacanas que eu aprovei, que são da minha autoria, e a questão da redução da maioridade penal também. Então tem uma fatia de gente que pensa dessa forma, tem uma fatia de gente que pensa assim, tá, mas de que lado você é? Você é da esquerda, você é da direita, você é o centrão, né? Qual que é o seu posicionamento? Então, assim, todo mundo sabe, eu sou vice-líder da oposição 2 anos seguidos, né? E agora acumulo a vice-liderança da minoria também. Então, nós somos a oposição dentro da Câmara dos Deputados, né? E para um deputado de primeiro mandato, uma bancada de 8 deputados, né? Você ser vice-líder 2 anos seguidos é porque realmente você agrega a questão da oposição lá no Congresso. Então, eu sou da direita, sou bolsonarista, todo lado da população brasileira contra o governo Lula, né? Contra o que eu digo no sentido no sentido político, né, de dizer, né, não tem nada contra, não sou inimigo de ninguém, mas também, né, nós não aliviamos para esse desgoverno que está aí, né? Então a gente denuncia, a gente fala, a gente vai para cima, a gente apresenta pedidos, a gente apresenta um monte de coisa, porque nós temos um lado, né? E tem o eleitor também que ele vai pensar assim, cara, qual é o seu grupo político, né? Então, assim, nós trabalhamos durante quase 4 anos aí, formando esse grande grupo político nosso, né? Então, nós temos nossos vereadores, nossos prefeitos, vice-prefeitos aí em todo quanto é canto do estado do Mato Grosso. São pessoas que comungam aí do mesmo pensamento que a gente pensa, né? E eu acho que é isso, né? São várias situações, né? Eu fiz mesmo, acho que foi a maior entrega, cara, para a agricultura familiar de um deputado federal. 38 tratores para a agricultura familiar. Parabéns, né? Fora farinheira, carretinha, enfim, né? Um monte de material aí que a gente mandamos. A respeito da agricultura. Nós estamos no estado, né? Aqui, produtor, né? O pilar, né? Maior é a agricultura. A agricultura, né? Verdade. Tem projeto seu, assim, focado nisso? Tem, com certeza. Esse aí é um projeto que essas entregas, né? Eu acho que foram entregas muito boas, né? Porque às vezes tem um assentamento lá que o cara para ganhar um trator, meu amigo, é uma luta, né? E aí fiz uma parceria com o governo do estado, através da Empaera aqui, né? Na época capitaneado pelo vice-governador ainda Otaviano Pivetta, nós entregamos 21 trator, comprei mais um monte lá pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e agora pela Codevasf também, que vai entregar tudo na região do Araguaia ali. Então serão muitas famílias beneficiadas por esse recurso aí, esse pensamento nosso, né, de poder estar ajudando essas pessoas que têm vocação de viver do campo, né? Eu acho que é importante nós investirmos nisso também, né? Sim, muito bem visto o investimento, né? Sim. Você é pré-candidato a federal, né? Da reeleição, né? Reeleição. Pré-eleição, né, federal. A pergunta é assim, como você avalia o cenário político do Mato Grosso nessa eleição de 2026? Olha, eu avalio como um cenário ainda a se definir, né? Na questão majoritária, que nós estamos falando, né, da eleição de governo, né? Eu acho que muita coisa vai acontecer, talvez, né? A data limite seja aí a convenção do União Progressista, que deve acontecer agora no dia 30, né? O nosso partido, né, que é o partido do PL, já fez a sua convenção. Hoje nós temos candidato
a governo do estado, que é o senador Wellington Fagundes, né? Está fazendo um trabalho aí, né? Congregando todas as lideranças do PL no estado do Mato Grosso, no sentido de que o partido possa ter um candidato a majoritário, né? Que já é ele, no caso aí, depois que passou pela convenção. Temos um candidato, né, a Senado da República, que é Zé Medeiros, né? E eu estou muito concentrado também nessa campanha com o Zé, buscando aí trazer todo o meu grupo político para que a gente possa apoiá-lo aí. Lógico, tem um ou outro talvez que nós tenhamos que fazer aí um convencimento um pouco mais próximo, mas acho que a maioria dos meus correligionários devem seguir aí a nossa orientação junto ao Zé Medeiros para a gente poder ter um verdadeiro representante da direita lá no Senado da República. Eu penso que é muito mais tão importante quanto a eleição do presidente da República seria também ter um Senado que se posiciona, um Senado forte. Eu não digo o Senado para fazer briga com ninguém, não. Eu não quero que o Senado saia lá chutando o STF ou provocando. Não é isso, né? É fazer o que a Constituição brasileira preza: poderes independentes e harmônicos entre si, cada um no seu quadrado, trabalhando em prol do Brasil e do brasileiro, né? O que é inconcebível é vermos, né, o princípio constitucional da autocontenção dos poderes ser achincalhado, ser pisado, né? Por exemplo, tem uma matéria que chega lá, um pedido que chega, por exemplo, no Poder Judiciário, o Poder Judiciário olha e fala: não, isso aqui é a matéria do Poder Legislativo, vai, resolvam vocês lá, não tem o que falar sobre isso. Mas o cara vai lá e mete o bedelho em coisa que não é dele. Então, de repente, chega uma matéria no executivo que é do judiciário, o executivo vai meter, não dá, né, cara? Cada um tem que estar no seu quadrado. Sim. Então, acho que um Senado forte, ele faz com que a gente possa ter essa capacidade de ter essa interlocução e trabalhar dessa forma. Coronel, o pessoal que está de casa não sabe se você é varzagrandense ou é cuiabano. Boa pergunta, né? Acho que é o varzagrandense cuiabano, né? Na verdade, assim, minha família toda, né, da Várzea Grande. Eu moro no bairro Jardim Glória desde quando eu nasci, só que eu nasci em Cuiabá. Por quê? Porque na década de 70, né, até uma curiosidade aqui, não existiam maternidade na Várzea Grande. Então, todos nós da Várzea Grande nascíamos aqui em Cuiabá. Então, na nossa certidão de nascimento, tá lá cuiabano, mas nós somos da Várzea Grande. Só para você ter uma ideia, na minha turma de oficiais, né, nós somos 36 oficiais masculinos, né, e 4 femininos. E somente o Coronel Barros, da minha turma, que estava na certidão dele lá, da galera de VG, né? Que estava na certidão dele, Várzea Grandense. Por quê? Porque nasceu de parteira, né? Então é isso. Coloca aquele vídeo para nós, fazendo um favor. Pode um pedaço de papel mudar a história de uma vida? Um garoto do bairro Jardim Glória, em Várzea Grande, estava prestes a descobrir que sim. Seu nome era Jonildo José de Assis. Como tantos outros meninos da periferia, ele tinha sonhos, mas aprendeu cedo que nada vem fácil. Enquanto muitas crianças brincavam nas ruas, Jonildo estudava e também trabalhava. Vendia refresquinho e cocada, aprendendo, desde cedo, a ter responsabilidade. Logo veio seu primeiro emprego com carteira assinada em uma oficina de bomba injetora, até que um dia, algo simples apareceu em seu caminho. Um folheto. Para a maioria das pessoas, era apenas um pedaço de papel. Para Jonildo, era uma oportunidade que mudaria o seu destino. Caveira, Coronel Assis, a origem de quem nunca recuou. Rapaz. Eu vi esse vídeo, Coronel, era 3 horas da manhã. Olha aí. A hora que eu tava orando, eu levantei e fui ver esse vídeo. Não consegui dormir mais, achei muito emocionante. Parabéns pela luta, pela garra do senhor. É a nossa história de vida. Né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o prazer de conhecer muitos coronéis, muitos delegados, como o senhor mesmo sabe, né? Muitas autoridades. Mas o senhor é uma pessoa que eu me espelho muito, tenho muito orgulho de ser amigo do senhor. Obrigado aí. Uhum. E sabendo que o senhor está com muito compromisso aí, para encerrar, qual a participação que o senhor, da mensagem do senhor deixa para o mato-grossense que ainda estão avaliando em quem votar nas próximas eleições? Acredito que assim, na verdade, o mato-grossense ele tem que tentar fazer a melhor escolha, né? Eu penso que a nossa Assembleia Legislativa ela precisa, né, continuar entregando, né, para o Estado do Mato Grosso
Eu acho que o Mato Grosso ele avançou, né? Temos aí estradas, temos algumas situações que realmente colocam o Mato Grosso na vanguarda aí do investimento estatal, né? Eu penso que nós arrecadamos muito, temos um recurso bom, mas isso precisa ser empregado da melhor forma. E cabe ao deputado estadual fazer isso, participar dessa fiscalização do recurso público estadual. Então precisa se escolher pessoas que realmente estejam alinhados a esse pensamento, né? O nosso partido, o PL, tem excelentes nomes aí. Eu peço que vocês também pensem e analisem, né? Os nossos pré-candidatos, candidatos aí a deputado estadual que já estão aí. Temos nomes muito bons aí que já são deputados, outros que já estão aí na vida pública aí também, que são vereadores e que se colocaram, outros que são também empresários. Pense nisso, assim como também, né, os deputados federais. Eu acho que hoje nós temos o privilégio de ter na bancada 3 deputados federais, né, muito atuantes, né, eu, né, a Coronel Fernanda, o Rodrigo Dazaeli, que também é um grande deputado lá da região sul do estado e que faz um trabalho bacana, é meu colega lá na oposição também, e é isso, né? Eu acho que para o Senado da República temos grandes nomes aí que estão postos aí, mas eu estou, como eu disse anteriormente, né, focado na campanha do deputado federal Zé Medeiros. Eu acho que é um candidato aí que reúne todas as condições para poder estar se apresentando ao público aí, para que o público faça a escolha, né? Eu tenho convicção que o Mato Grossense ele é um eleitor conservador, é um eleitor de direita, é um eleitor que quer um governador, um senador, deputados federais, deputados estaduais alinhados com isso que ele pensa. E isso com certeza vai acontecer, mesmo porque é uma via de mão dupla, né? Eu te escolho, mas eu te cobro, né? E a gente quer que exista esse feedback mesmo, a cobrança, e que a gente possa trabalhar por um Mato Grosso melhor e por um Brasil melhor, né? Eu penso que o Brasil ele precisa de uma mudança. As famílias brasileiras estão cada vez mais pobres, Dito, né? Tem gente parcelando pizza no iFood. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, cara. Que eu ia ver isso, né? Tem famílias que estão extremamente endividadas. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos sob a batuta de uma política econômica totalmente avessa da realidade, né? Existe até uma autora americana que fala que você pode até viver fora da realidade, mas você não pode fugir das consequências de viver fora da realidade, né? Então, o ministro Haddad não entregou nada para a economia, a não ser taxação, né? E onde nós tivemos aí até um superávit de arrecadação, chegando à casa dos trilhões, mas cadê esse dinheiro? Cadê? Eu não estou vendo voltar nada para o pobre, né? A não ser as questões aí de ajuda social, que tem que ter, mas tem que ter critérios, não pode usar isso de maneira eleitoreira. Então isso aí o Brasil precisa ver, então por isso que nós precisamos de um presidente que com certeza possa fazer essas reformas. Lembra da reforma tributária? Meu irmão, os nossos municípios menores, nossos municípios aqui do Mato Grosso, por exemplo, estão com um problema sério, terão um problema sério, porque tá tudo lá em Brasília, o dinheiro agora, você arrecada aqui e vai para lá. Olha só que absurdo. Nós sempre lutamos para ter mais Brasil, menos Brasília. Os caras em menos de 4 anos inverteram a equação e hoje está mais Brasília, menos Brasil. Isso é um absurdo e isso precisa mudar. Por isso, nós estamos lutando para que isso mude, né? Eu torço, né, para que o brasileiro faça a melhor escolha. Nós iremos trabalhar para isso, não tenha dúvida, né? No Mato Grosso eu tenho certeza que a gente vai ter um excelente desempenho para o candidato do PL, que é o pré-candidato do PL, que é o Flávio Bolsonaro, mas no restante do Brasil a gente precisa dessa garra do brasileiro também, porque do jeito que tá, não dá, né? E não é parafraseando um outro deputado não, que falava que pior do que tá não fica, né? Pior do que tá, fica assim, né? Ano que vem, se nós estivermos do jeito que nós estamos, o Estado vai decretar essa calote da dívida pública, nós vamos ter que imprimir dinheiro, a inflação vai explodir, a taxa hoje que está a 15% extremamente alta vai disparar e o brasileiro, meu amigo, não vai conseguir financiar sua casa, não vai conseguir comprar seu carro, não vai conseguir colocar comida na mesa da sua família. Mas é isso. Muito obrigado. Aqui, você está finalizando, né? Sim. Vou fazer um jogo rápido aqui. Bate a sopra, morde a sopra. Uma qualidade do Mato Grosso. Potencial, né? Um desafio que precisa ser resolvido com urgência. Infraestrutura. Isso. Uma prioridade para o novo mandato.
continuar a luta contra o sistema e a impunidade. Uma palavra que define sua atuação como deputado. Luta, guerra. Que legado o senhor deixa para Mato Grosso? Eu acredito que esse conjunto de coisas, tudo que a gente falou aqui, né? Um deputado de primeiro mandato que foi relator de uma proposta de emenda à Constituição, que é extremamente importante, vários projetos de leis aprovados, muita coisa entregue aí nos nossos municípios e mais do que isso, né? Eu acho que a vontade de fazer uma política com austeridade, uma política séria, onde você quer formar um grupo para poder ajudar o seu estado e o seu país. Isso aí. Obrigado. Muito obrigado, coronel. Que o senhor, sempre que tiver, as portas estarão abertas para o senhor aqui. Obrigado, obrigado. Estamos à disposição. Vamos conhecer o coronel. A partir de hoje, agora estou